Começamos agora o CBN Debate deste sábado, que vai falar sobre a imagem pessoal, profissional também na internet. Vamos debater quais os cuidados que devem ser tomados, quais as responsabilidades, inclusive civis, para garantir os seus direitos, quais as estratégias que podem ser adotadas para aumentar a popularidade sem ter problemas futuros ou cometer exageros. Estão aqui no estúdio da CBN a advogada e também escritora de um livro sobre o assunto, a Gisele Asturiano. Gisele, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Então, nós publicamos esse livro com previsão para agosto, que foi pra vocês lançarem ainda, né? Isso, que foi um produto de uma dissertação de mestrado, com foco em direito da personalidade. Certo. Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais, inclusive, dos casos aí que você vai contar pra gente do livro. Eu quero agradecer também e cumprimento o advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, que é o Fernando Pérez. Seja bem-vindo, Fernando, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pela honra e privilégio de poder discutir um assunto que é tão importante nos dias de hoje. Tão atual, né? E eu quero agradecer a presença da Mirela Fontana, que é especialista em inovação digital. Mirela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Bom, e você, ouvinte, também pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail pauta@cbnlondrina.com.br. Ligue para nós, a gente deixa a mensagem e a sua pergunta, a sua dúvida para os nossos entrevistados e entramos em contato com você. E, pessoal, eu queria começar que vocês comentassem aí o que vocês veem atualmente da falta, talvez, de cuidado, né, com a imagem, porque a gente está numa era aí que a exposição é quase que inevitável, né, em alguns casos, principalmente se a pessoa aí tem, dependendo da profissão que ela tem, essa exposição é quase que inevitável, né? Bom, Gisele, como você começou aí dizendo, você vai lançar um livro, né, que fala da responsabilidade civil na internet. De que forma que uma pessoa pode ser responsabilizada civilmente por um exagero aí ou por uma falta de cuidado? Nós começamos a falar do nosso livro sobre essa vitrine em que vive a sociedade. Tem um autor, George Orwell, que ele fala sobre o Big Brother. E esse livro foi escrito em 1982. E hoje nós vivemos num grande Big Brother, que são as pessoas se vigiando, se olhando, se importando o que as outras estão fazendo. Então, esse cuidado é necessário, porque o meu direito de me expor, a gente vive numa liberdade de expressão, estatuída na nossa Constituição e confirmada pelo Marco Civil da internet, ele restringe a sua responsabilidade dos seus atos até ao momento em que você vai proferir uma ofensa em relação ao outro. Porque você expor a sua imagem, comentários sobre a sua pessoa, expor a sua vida, você tem essa liberdade, as suas opiniões, mas até que ponto o excesso dessas opiniões, dessa veiculação da imagem? Nós temos alguns casos de pessoas que, por exemplo, que a gente cita no livro, uma pessoa tirou uma foto no aeroporto, por exemplo, de uma pessoa que ela não conhecia, que estava de bermuda e chinelo e uma roupa simples, não era famoso. E ele tirou essa foto, veiculou na internet e dizendo com o comentário que o aeroporto não tem mais aquele glamour do passado, que as pessoas agora se vestem de forma assim mal vestidas, enfim. E colocou. E essa foto viralizou na internet e depois se descobriu que era um advogado, enfim, aí a pessoa foi processada por conta da forma como foi publicada, ofendendo a pessoa que foi fotografada se ofendeu. Sim. E acabou entrando na justiça. Sim, porque ele, em primeiro lugar, não autorizou a veiculação daquela imagem. E a forma em que foi publicada, né, de cunho pejorativo, ofendendo realmente a forma da pessoa agir e, enfim, de se portar. Ele não tinha esse direito, porque aí ele excedeu ao seu direito de publicar. É interessante, igual você falou, ele não autorizou, mas esse controle é quase que impossível,
né? Eu posso estar andando na rua e alguém me fotografar. Pode. Mesmo assim, eu tenho esse direito desde que comprove aí que eu fui ofendida, por exemplo, nessa postagem, né? Por exemplo, uma imagem que você veicula, utilizando a tua imagem para fazer uma propaganda de algum local. Se você não gostar dessa imagem, não tiver autorizado, você pode reivindicar os seus direitos de imagem que não foram autorizados. E assim como as pessoas, né, normalmente podem fazê-lo. O que normalmente o foco é essa utilização da imagem com o cunho pejorativo, né? O meu foco foi justamente essa violência à dignidade da pessoa. Essa veiculação, por exemplo, de perfis fakes, onde a pessoa utiliza de perfis no Twitter, de perfis no Facebook, onde ela não se denomina, usa um nome qualquer para ofender. Para ofender políticos, para ofender qualquer pessoa ou uma categoria. Então, esse tipo de veiculação que deve ser reprimida. Até o doutor que é criminalista, a gente sabe da repercussão da internet. Se a pessoa publica algo de cunho racista, homofóbico, a repercussão desse ato é muito maior. E ele pode, inclusive, incitar ao crime. Então, essa preocupação, na realidade, com o nosso trabalho é justamente evitar esse excesso que ofenda a dignidade da pessoa humana. Certo. Bom, Fernando, ainda continuando nesse assunto, né? Igual a doutora falou, a pessoa que posta, mesmo que isso venha a viralizar, né? Como o caso que ela contou aqui, quem se responsabiliza é quem postou pela primeira vez também, né? Não só quem postou pela primeira vez, mas todos aqueles que eventualmente compartilham e até mesmo curtem a publicação podem ser responsabilizados. Também. Ocorre que, quando a gente fala de redes sociais, muitos de nós perdemos a noção de que não se trata de um círculo restrito. Ou seja, se eu compartilho uma imagem, se eu compartilho uma ofensa, né, uma opinião muito mais grave, que é considerado então um crime, eu esqueço que não somente aquelas pessoas em que eu tenho no meu círculo de amizade virtual podem visualizar aquela informação, aquela imagem, aquele vídeo. É muito fácil você compartilhar. Então o que acontece? Quando eu compartilho, ou até mesmo vou curtir uma publicação dessa, eu dou uma nova visibilidade. Existem inclusive julgamentos já de pessoas que simplesmente curtiram, mas curtiram uma ofensa e outras pessoas tiveram uma visibilidade. Então quando a gente fala de internet, nós devemos nos aprofundar e verificar e entender de que forma que isso se diferencia do mundo real. Nós confundimos o estar público como de direito público, de direito de uso público. Muitas pessoas chegam e fazem a pergunta assim: mas é uma imagem que eu encontro lá na internet, num buscador, numa rede social, mas ela é pública, então eu posso utilizá-la. Então o fato de eu compartilhar uma imagem, por exemplo, não dá direito a um terceiro a utilizar aquela imagem, né, das mais variadas formas. Então, mas, do mesmo modo, quando eu compartilho uma informação pela internet, eu tenho que ter a ciência de que um círculo imensurável de pessoas pode ter acesso a essas informações. Pouco tempo atrás, uma moça, hoje com 18 anos, ela chegou até mim com uma questão um tanto quanto pontual. Ela, quando tinha 12 ou 13 anos, gostava muito de tirar fotos. Fotos brincando, fazendo pose, em família, bem vestida, vestindo novas roupas, nada de obsceno, nada de íntimo, mas ela gostava muito de compartilhar essas fotos, até incentivava as pessoas a compartilharem essas fotos, tinha inúmeros blogs e tinha uma satisfação quanto a isso. Aconteceu que durante esse tempo, a quantidade de sites, principalmente estrangeiros, que acabaram por armazenar, publicar essas fotos, foi tão grande que hoje, quando ela hoje está na faculdade, ela vai buscar oportunidades de estágio, as pessoas procuram o nome dela na internet, encontram milhões de referências. Ou seja, em 6, 7 anos,
milhares de referências foram criadas na internet. Nada de obsceno, nada de íntimo. Acontece que a pessoa que não tem a oportunidade de discutir isso com ela, se pergunta, por que uma pessoa assim tem tantas fotos na internet? Qual que é o propósito dela ter tantas referências assim na internet? E ela acabou criando, então, uma dificuldade hoje. Veja que, aparentemente, o que era inofensivo acabou criando uma confusão. A internet, ela é covarde. Por quê? Quando nós vemos alguma informação na internet, a grande massa de usuários, ela tende a acreditar na informação, assim como em notícias falsas, por exemplo, em vez de verificar a procedência, a origem, a fonte, ela acaba compartilhando. Então, quando ocorre um crime, no compartilhamento de uma imagem, por exemplo, na internet, as pessoas, muitas pessoas não possuem uma atitude crítica em não só repreender quem faz isso, mas também de evitar de compartilhar. Então muitas pessoas acabam compartilhando, sabendo ou não ser verdadeiros, e acabam criando essas questões. Então a responsabilidade, ela recai sobre quem inicia isso, mas sobre todos aqueles que compartilham também. Quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, que são de comunicadores, como o WhatsApp, por exemplo, é muito fácil você receber essa imagem e você compartilhar. Em alguns casos, ele pode ser responsabilizado tanto quanto o autor da primeira veiculação. Inclusive, essa preocupação nossa, nós temos casos publicados no nosso livro, de um caso um pouquinho mais delicado que o do doutor, de meninas jovens que veicularam, porque hoje em dia está na moda as meninas mandarem nudes. De faculdade, inclusive, as meninas tiram foto e mandam. Sem realmente ter a noção da proporção, porque eu mandei para uma pessoa, para um namorado, para um amigo, para uma amiga, e essa pessoa vai mandar e vai enviar, e esse vai encaminhar para... Então, é ao infinito a proporção de envio dessas imagens. Pode ser publicado em redes sociais, em sites estrangeiros. E tivemos 2 casos de notícia no Brasil, não no Paraná, de meninas que publicaram no WhatsApp fotos nuas, seminuas, mandaram para os colegas, e a repercussão desse caso foi tão danosa que quando as meninas tomaram conta, meninas de 15, 16 anos, elas se suicidaram. Porque elas não conseguiram segurar essa situação terrível, ficaram com medo de repressão dos pais, enfim. Então vejam que a jovem, principalmente o jovem, eles não têm noção dessa repercussão. Do perigo, Porque é diferente, eu tô aqui conversando entre pessoas, num bar, num barzinho, numa lanchonete, o que passa aqui está entre essas pessoas. Mas a partir do momento que eu passo a publicar essas imagens, elas estão no mundo. É o mundo que está visualizando, são replicadas, são republicadas. Então essa proporção é alarmante. Por isso a responsabilidade pelos atos, Eu acho que principalmente porque quando você manda alguma coisa para a internet, que você tem apenas um relacionamento virtual com a pessoa, você não sabe quem é, com quem você está lidando, Então a capacidade de propagação dessa imagem é gigante. Mirela, é isso que eu ia perguntar o seguinte, a gente está nessa era digital que não tem como fugir, por exemplo, se você quiser fazer uma propaganda pessoal até, ou então profissional, muitas vezes, não tem como você fugir de você não ter um site, ou ter um Facebook, um Instagram, enfim, Não tem como muito fugir disso, porque quem não é visto também não é lembrado, e as pessoas precisam te encontrar na internet, por exemplo, profissionalmente. De que forma é possível fazer isso de uma forma que não afronte aí, as pessoas ou a si mesmo? O que tem que ser pensado aí, sem fugir dessas inovações digitais? Eu coloco assim, a ética, ela é a mesma quando você está online e quando você está offline, Quando você dá o teu comprometimento com a tua imagem, a maneira com que você se comporta, ela tem que ser a mesma, tanto online quanto offline, Muito mais cuidadosamente, falando quando você está online, porque você disponibiliza as coisas para que as pessoas usem. Então, muito cuidado com as opiniões em rede social, porque isso pode se propagar para o resto da sua vida, como o Fernando falou,
sobre uma imagem, ela vai indo, você não tem. Então, às vezes, um print de algum comentário que você fez acaba com a tua imagem profissional pro resto da tua vida. Nunca mais você vai conseguir entrar no seu mercado de trabalho. Então, são pequenos cuidados. Ao fazer um blog, tenha responsabilidade que os seus textos podem ser replicados. Né? Ao usar a tua imagem, use com responsabilidade. Não vá colocar imagens que você não gostaria, né? Aquilo que você não gostaria que fosse dito a respeito de você, também não diga a respeito de outras pessoas. Bom, você trabalhou com políticos, né, Mirela? Durante muito Inclusive, nesse realçar aí a imagem dele na internet, nas redes sociais. Como que é feito um trabalho como esse? Bom, primeira coisa, você tem que saber se o político aguenta a bronca, né? Não são todos que aguentam, né? Porque as ofensas são muito grandes. As pessoas falam o que querem, né? E aí você vê casos como o nosso querido ex-governador e atual senador, né? Que muitas vezes se perde a noção da perde amplitude a noção daquilo que fala, né? Então, a primeira coisa é você fazer um teste mesmo, você começar a criar um sistema com ele mesmo de comprovação se a coisa vai para frente ou não, né? Você tem exemplos de políticos que são melhores, que é melhor manter fora, né? Da rede social, porque não aguentam a pressão. Né, partem para ignorância e aí... As pessoas ficam mais corajosas na internet também, né? Muito mais. Existe uma falsa sensação da questão da liberdade de expressão, como foi colocado, uma falsa sensação de impunidade, de anonimato. Acontece que é justamente essa questão, nós perdemos a noção do que é real, do que é virtual. Verdade. A partir do momento que a gente não tem essa diferenciação, a gente acaba compartilhando e tendo uma reputação virtual, uma reputação digital diferente daquela que queremos ter do modo convencional do mundo real. Quando nós compreendemos então essa amplitude da internet, a gente entende sobre de que forma que tudo isso pode acontecer, a abrangência que as informações podem dar. Quando a gente fala liberdade de expressão, eu ouço muitas pessoas falando, quando eu pergunto o que é liberdade de expressão, é eu falar o que eu quiser. Liberdade de expressão não é falar o que quiser, sobre quem quiser, né, na onde quiser, do modo que quiser. Então, existem algumas questões que são importantíssimas. E quando a gente fala de reputação virtual, a pessoa acaba tendo muitas atitudes que ela não teria no modo convencional. A internet, acima de tudo, ela é covarde, ela não perdoa e ela não esquece todas as questões. Certa vez, conversando com alguns alunos, adolescentes, né, sobre questão de redes sociais, eu perguntei para eles, se daqui a 10 anos alguém fosse e analisasse a rede social de vocês hoje, são por essas publicações que vocês gostariam de ser conhecidos? E todo mundo falou, não seja, é por isso que são pela forma como nós lidamos, né, no mundo virtual hoje, é que nós queremos ser conhecidos, lembrados no futuro. Quando a gente fala de questões profissionais, muitos profissionais, altos executivos, presidentes de empresas, já tiveram problemas, já foram desligados, tiveram que se desculpar por expor opiniões pessoais, achando que estavam num círculo de amigos muito restrito, mas acabaram prejudicando não somente a sua imagem profissional, mas mesmo até a própria empresa. Tem casos, por exemplo, de repercussão mundial, como nos Estados Unidos, uma companhia aérea que teve um grande problema. A forma como o presidente da empresa lidou com essa situação abaixou, inclusive, o valor da empresa na Bolsa de Valores. Então, existe um impacto muito grande. Se nós, como profissionais ou como individuais, não tomarmos essa consciência, seremos responsabilizados pela internet e, eventualmente, até pela justiça, se o caso for muito agressivo. O estar público não nos dá o direito de compartilhar não só as ofensas, mas, às vezes, até mesmo as imagens. E o simples compartilhar de uma imagem, mesmo que não tenha um texto, um escrito agressivo, por si só pode ser considerado, então, um crime. Quando a própria imagem é conteúdo de um crime, é o objeto de um crime, o simples compartilhar
pode ser configurado como um crime também. Então, essa consciência do que é real deve ser levado para o mundo virtual também, para que não percamos essas habilidades de sociabilidade. É interessante porque as pessoas têm essa noção de o direito, ele regula a sociedade, mas a sociedade é assim estendida para o âmbito virtual. Porque não é porque está na internet algo, né, até alguns anos atrás, o faroeste sem leis. Não, a lei é aplicada tanto quanto na sociedade. Se eu estou num lugar público e eu estou conversando, à medida que eu me excedo, eu começo a proferir, né, palavras de baixo calão, ofender, eu sou punida. Na internet é a mesma coisa. Então, todo o excesso, então o bom senso, a educação, a internet, até no meu posicionamento, por conta dessa preocupação com os jovens que a gente tem contato, seria necessário uma educação digital para essa geração essa era, né, que está vindo, porque eles já vêm com o dedinho para a era digital. Eles são da era digital, mas a era digital não suprimiu todas as outras. É mais um meio de tecnologia, de informação. Então é necessário os jovens, os adultos, todos tenham essa consciência de que a internet, a responsabilidade é muito maior, justamente porque os conteúdos não são apagados, como muitas pessoas acham. Eu excluí lá do Facebook. Não, eles são armazenados, vendidos por empresas, por isso o faturamento, né, que essas empresas têm de milhões. Quanto mais se compartilha, quanto mais se veicula, quanto mais se utiliza, elas crescem cada vez mais. Então essa viralização exige das pessoas a responsabilidade. Bom, nós vamos dar uma pausa no nosso debate, a gente volta daqui a pouco. Eu queria falar inclusive com a Mirella, em casos de crise, como que a gente pode aí, né, dar um jeito de sair dessa. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. CBN Londrina. Oferecimento Raul Fugêncio Negócios Imobiliários. O mercado deseja. Nós realizamos. E Econorte. Cuidando de você.